está no centro como rei deles, mas por causa da falha dos juízes, né, entra agora a monarquia, algo que mudaria para sempre a história de Israel, né? Isso não foi apenas um problema familiar, foi um ponto de virada nacional. O estrago foi muito grande. Se os juízes não falham até hoje não teria rei em Israel, né? Ou seja, nunca saberia que Davi seria rei, que Saul seria rei, que Roboão seria rei, que Jeroboão seria rei, que Salomão seria rei. Se os juízes não falha, seguisse o protocolo que tinha para se seguir, não teria esse problema tão sério como houve, né, na nação de Israel. O que nós podemos aprender aqui? Vamos lá. Nem sempre os filhos de homens de Deus seguem os caminhos dos pais. Pode observar, é aqui que entra uma indagação, que às vezes as pessoas acham assim, mas o meu pai é pastor, a minha mãe é pastora, né, é evangelista, é presbítero, o que seja, acha que os filhos vão seguir o mesmo padrão, o mesmo caminho, mas lembrando, nem sempre os filhos vão caminhar, ou seja, vão trilhar pelo mesmo caminho. Samuel era um homem íntegro, mas os seus filhos não herdaram a mesma devoção. Quantas vezes você vai encontrar pai, mãe, que são devotos, ou seja, são voltados à oração, e os filhos não estão nem aí para a hora do Brasil. A verdade tem que ser dita. O relacionamento com Deus não é hereditário, é pessoal. É isso que a pessoa tem que entender. O relacionamento com Deus não é algo hereditário. Vai passar de pai para mãe. Mas desde pequeno eu ensinei meu filho. Sim, pode ensinar seu filho, mas o relacionamento para com Deus não é porque você ensinou, é pessoal. Quantos filhos de crente completamente moraram dentro de igreja e hoje em dia até o diabo corre deles de tanta lambança que eles vão fazendo. O nome sem caráter é um título, sem poder. Pode ter nome de Davi, pode ter nome de Salomão, pode ter nome de Elias, de Eliseu, de grandes profetas. Mas o nome sem caráter é um título sem poder. Abias, ou seja, Joel e Abias, tinham nomes que proclamavam a glória de Deus, mas as suas ações, ou seja, as suas ações demonstravam outra coisa. É possível carregar um nome santo e viver uma vida profana. Quantos nomes de profeta a pessoa carrega para cima e para baixo, mas são completamente profanos. Então, o nome, ou seja, o nome sem um caráter é um título sem poder. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. O cuidado com o poder do dinheiro. A corrupção deles mostra que o coração humano pode ser corrompido facilmente quando o poder é mal administrado, mesmo em funções sagradas, a ganância mata a justiça. É por isso que você vai ver tantas ganâncias que tem para cima e para baixo hoje, e onde a ganância vai operar, ela vai matar a justiça. Quando estou falando assim, hoje em dia nós falamos assim, poxa, mas tem tanto problema hoje nas igrejas. Não é de hoje. Esse problema já vem lá de quando começou todas essas hierarquias ministerial, ou seja, ministerial, sacerdotal, sempre houve um corrupto no meio. E uma vez que a corrupção estiver no meio, pode ter certeza que vai matar a justiça. Você pode até nascer em um lar cristão, mas precisa nascer de novo para viver o novo, para viver o novo do reino. Mais uma vez lembrar, filho de peixe é peixe, mas filho de crente não é crente não. A pessoa pode até nascer num lar cristão, mas é preciso nascer de novo. Quantos filhos de crente está aí, tem 10, 15, 20 anos. Ele nasceu no berço evangélico, foi criado no berço evangélico, mas ele nunca aceitou Jesus. Então, vai completamente por uma mão contrária esse negócio. É preciso nascer de novo? Sim. É preciso aceitar Jesus? Sim.
Porque mesmo você nasce num lar cristão, mas é preciso ter uma vida realmente individual para com Deus. Samuel fez tudo certo, serviu a Deus com fidelidade, criou seus filhos e colocou ao serviço do público. Mas a escolha de seguir a Deus é individual. Lembrando, Deus, ele tem filhos, ele não tem neto. E as pessoas acham que Deus tem neto. Deus não tem neto, Deus tem filhos. Filhos. Hoje o Senhor te chama para andar, ou seja, para andar num novo caminho para com Ele. Não é isso? Ou seja, não basta ter o nome santo, mas tem que ter o caráter dele para formar um cristão de verdade. Não basta ser reconhecido como filho de um servo de Deus. É preciso ser reconhecido como servo de Deus por si mesmo. Então não adianta a pessoa tentar ser reconhecido que é filho, ou seja, de Deus, através porque o pai é crente, porque a mãe é crente, porque o pai é evangelista, porque o pai ou a mãe é pastora, nada disso. Você precisa ser reconhecido como servo de Deus por si mesmo, pelo seu próprio caráter. Lembrando, né? Espiritualidade com Deus, isso aí é individual. É individual. Mas agora Deus vai fazer o quê? Deus vai agora levantar um outro Joel, que é o Joel de capítulo 1. Você vai encontrar que Deus vai levantar um Joel, né? Por que Deus vai levantar uma outra pessoa com o mesmo nome? Né? Do Joel que falhou ao Joel que foi fiel. Quando Deus levanta uma nova geração para restaurar o seu nome, tem isso também. Ó, Samuel se dedicou à oração, Samuel é consagrado desde o ventre da sua mãe, é dedicado ao altar, profeta, juiz, sacerdote, juiz de Israel. Se tinha alguém perfeito, esse alguém era Samuel. Se tinha alguém que poderia ter deixado um legado forte, era Samuel, mas falhou. Os filhos falharam. Lembrando que quando se fala entre os filhos de sacerdote que fizeram lambança, todo mundo vai lembrar de Nadab e Abiú e todo mundo vai lembrar dos filhos de Eli. Ah, porque a casa do profeta Eli era uma vergonha. E a casa do profeta Samuel é o quê? A própria Bíblia vai dizer que eles fizeram tanta lambança, tanta corrupção e foram mais perversos ainda do que a casa de Eli. O problema é que nós só olhamos a Bíblia para um lado. Os filhos de Eli erraram, mas os filhos do profeta Samuel erraram. Como também tu vai ver lá na frente que os filhos também de Saul também vão falhar, como os filhos de Davi também vão falhar, porque isso é caráter pessoal diante de Deus, não tem nada a ver com as ações dos pais. Então, quando se fala sobre casa, ou seja, de filhos rebeldes, todo mundo vai lembrar dos filhos de Eli. Mas os filhos de Samuel fizeram também muita vergonha. E lembrando, pouquíssimas pessoas sabem da existência dos filhos do profeta Samuel. Mas quase que 90% sabem do conhecimento dos filhos de Eli. Por quê? Por causa da bendita pregação de falácia. Porque eu fui falando, fui pregando, fui falando, e todo mundo fica bitolado naquilo e esquece de conferir nas Escrituras Sagradas, esquece de olhar para dentro da Bíblia e ver o que a Bíblia tem um pouco mais além. Mas os textos sagrados nos surpreendem quando diz que seus filhos, ou seja, Joel e Abias, não andaram nos caminhos do Pai. Eles corromperam o juízo, aceitaram o suborno, amaram o dinheiro e abandonaram o temor ao Senhor. E por causa da conduta dele, o povo pediu um rei. O erro de uma geração gera mudança, ou seja, gerou uma mudança histórica. Na Bíblia também apresenta um outro Joel, que é filho de Petuel, aquele que eu falei lá no começo, de Petuel, o profeta do avivamento, aquele que declarou e derramarei e acontecerá depois
que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso aí está registrado em Joel capítulo 2, 22. Um Joel que falhou e um Joel que foi fiel. O mesmo nome, mas dois destinos completamente diferentes. Aqui está o segredo da mensagem. O nome pode ser o mesmo, mas a unção é diferente.